O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezados irmãos aqui na igreja, você que nos acompanha pelas redes sociais, Brasil e mundo afora, amados irmãos, voltamos ao nosso tempo comum, voltamos ao verde, ao ordinário da nossa vida, o dia a dia, como devemos viver o dia a dia, a nossa fé, a nossa vida que nós cremos. Mais uma vez aparece a figura de João Batista, que nós meditamos poucos domingos no período da Natal, e agora João aparece. Só que João aparece neste momento, no final da sua vida. E eu gosto deste evangelho, porque, e quero destacar isso, nessa liturgia, algo muito difícil na vida humana: saber a hora de dar tchau, saber a hora de passar adiante. João Batista era muito popular, muita gente, suas redes sociais bombavam, tinha Twitter, Facebook, tinha tudo, eram milhões de seguidores. Os imperadores, os reis se dobravam, iam lá para poder escutar este homem. Muitos temiam João, e era muito radical, vestia com roupa simples, comia gafanhoto, mel silvestre, e era de poucas, e era duro, falava o que tinha que falar, não tinha medo, e isto atraía a multidão. Só que chegou uma hora em que chegou alguém maior do que ele, Jesus Cristo. Ele batizou, não queria batizar Jesus, mas ele obedeceu para cumprir as Escrituras. Nesta hora, João disse para os seus que o seguiam: deixa de me seguir, vá atrás dele. Esse é o Cordeiro de Deus que eu falei com vocês. Eu não sou nem digno de desamarrar as suas sandálias. Esquece. Nessa hora João apagou todas as suas redes sociais, saiu de tudo e mandou seguir Jesus Cristo. Os seus discípulos começaram então a seguir aquele homem que mal conheciam. O bonito disso tudo, meus irmãos, e que eu vejo de João, é saber o seu lugar. Qual é o meu lugar? Qual é o lugar do homem no mundo? Qual é o lugar de nós cristãos? Saber a hora de dizer: olha, não posso mais, não consigo, agora é Ele. Ou também reconhecer que tudo que tenho e sou é graças a Ele e não a mim mesmo. Desde Adão e Eva até o tempo presente,
as principais tentações que o ser humano vive é esta: em si mesmar-se. Se não existe, cria agora. É o endeusar-se. É o que na sociologia chama, e também na teologia, de antropocentrismo, onde o homem se coloca no centro de tudo, ao contrário do teocentrismo, onde Deus está no centro. Esse foi o pecado em Eva e continua sendo hoje. Olha, sai daqui, deixa que aqui agora eu governo, eu decido, é a minha vontade. E o homem vai cada vez mais se tornando Deus de si mesmo. E não sabe a hora de sair um pouco de si, para que o outro maior possa acontecer. Na verdade, nós temos uma grande dificuldade humana de se tornar pequeno, onde cada vez a sociedade busca ser grande. Quanto mais seguidores, mais views puder ter. No momento como este, nós temos uma grande dificuldade de nos tornarmos pequenos. E João Batista teve, gente. Eu admiro este homem. E a exemplo dele, tempos presentes, pouco tempo passado agora, uma outra pessoa que me chama a atenção, que está apagada, se chama Bento XVI. Para muitos ele não tem carisma, frio, alemão, seco. Para nós teólogos não existe gente mais inteligente do que este homem, de conhecimento e sabedoria. É frio pela natureza, um homem com todo o poder, governando assim, líder mundial. Passou por dificuldades, nas crises e polêmicas dentro da própria igreja e fora. Um homem saber, de séculos que não acontecia, de repente renunciar o seu cargo. Para muitos o veem como um fracassado, porque João Paulo II foi até o fim, e esse aí está abandonando agora a cruz. São duas virtudes diferentes, dois momentos diferentes. Um que deu a vida até o fim, e ele continua dando a vida até o fim, no seu silêncio. Gente, você reinar, de repente ficar escondido. Se ele não saísse, nós não teríamos Francisco. Não teríamos Francisco. Porque se Bento estivesse, e está vivo até hoje, continuando no seu pontificado, Francisco já estaria muito mais velho. E consequentemente, muito difícil ele assumiria na morte de Bento. Saber a hora, ter a humildade de dizer: olha, eu quero agora deixar-me recluir, e deixar que outro venha. Saber que aquilo não é dele, não pertence a ele, é de Deus, é da igreja, é muito maior do que ele. Gente, isto a sociedade civil tem que aprender. O homem moderno tem que aprender que nós seres humanos, não somos donos de nós mesmos. Não somos, estamos aqui, e o que nós temos e somos é graça de Deus. E João reconheceu isso. Olha, eis o Cordeiro, é Ele. O que eu fiz até agora é nada, é Ele quem faz. Ah, se nossas instituições, se as pessoas que estão à frente, os nossos governantes, os empresários, os médicos, ou seja, todos nós pudéssemos, logo quando amanhecemos e entramos no serviço, e antes das nossas reuniões, pararmos de dizer: Senhor, o que queres? Fala, nos mostra para nós. Ter a humildade, o homem ter a humildade de se dobrar diante de um Deus que não se vê. Nós queremos ver, queremos tocar, essa geração nossa da imagem, essa geração nossa do tangível, da experiência. Isso enfraqueceu a nossa abstração.
E ali, meus irmãos, tornar-se pequeno, é difícil para o ser humano se tornar pequeno. Já pensou? Se nossas instâncias de governo, em toda a sociedade civil organizada, antes de tomar as suas decisões, parasse: Senhor, nós não somos nada, temos o nosso conhecimento, a nossa faculdade, nossa inteligência, somos pós-doutorando, somos assim por diante, PhD, mas colocamos o nosso saber diante de vós. O que queres? Nos mostre. Gente, eu tenho certeza que o nosso mundo seria outro. Estamos vivendo aí o caos do sistema do Estado, em forma geral, a palavra Estado, geral, enquanto a democracia, o Estado, falido, está falido, o Estado está falido, a estrutura, Estado, a estrutura. Por quê? Porque a estrutura se tornou independente de Deus. A estrutura toma as suas decisões por si só. A estrutura, as organizações não invocam o nome de Deus, se acham acham que por si só conseguem tudo. Gente, o homem pode construir castelos, só que se é sobre areia, uma hora ruim. O que a gente tem visto aí no sistema político, prisional, a falência do homem, o homem pelo homem. O homem pelo homem, pela sua ganância, pelo seu desejo desenfreado de querer ter, vai permitindo tudo, porque são homens e instituições longe de Deus, porque acham que estão acima de tudo, que conhecem tudo, que podem tudo. São medíocres. Aí entra o João, que nos ensina a ter essa humildade de saber o nosso lugar. E para que nós possamos restaurar, meus irmãos, o mundo, e aí vem as leituras, a primeira e também a segunda. O profeta Isaías nos fala. Isaías viveu num tempo muito conturbado. Estamos aqui no terceiro Isaías. Esse terceiro Isaías é quando o povo de Israel voltou do exílio. Israel ficou 70 anos no exílio. 70 anos das lideranças judaicas exiladas. Lembra do nosso tempo de ditadura? Eu não lembro não, que eu não era nascido, né? Lembra da ditadura? Onde eram caladas as nossas lideranças? Israel viveu 70 anos. As lideranças todas deportadas para a Babilônia. E depois, quando Ciro, o império, voltou persa, Ciro, o imperador, permitiu que eles voltassem, começou então a reconstruir a autoestima. O templo de Jerusalém havia sido destruído. E ali então começa o tempo de reconstrução, tanto do templo como da autoestima, da fé daquele povo. E muitos, 70 anos depois, não voltaram. Nesse tempo, vem o profeta Isaías dizer: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações. E ainda continua na leitura segunda de São Paulo, que diz em outras palavras, escrevendo ao irmão Sóstenes e à comunidade de Coríntios: a igreja de Deus, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Amados irmãos, nós iremos mudar a nossa vida, o mundo que nos cerca, a partir do momento que eu buscar ser luz e não trevas. Tem gente que está sendo treva, está apontando para si mesmo. Que eu diminua e ele cresça. Que a nossa vida, que a minha vocação, que a sua vocação aponte para ele, que leve a ele. É verdade que quando eu sirvo em nome de Deus, lógico que eu vou aparecer. Estou aqui hoje em nome de Jesus Cristo falando para vocês. Estou com o microfone. Tem centenas de pessoas nos acompanhando pela internet. Lógico que quem aparece é a minha cara. Bela.
essa cara, sou eu que apareço. Isso é um perigo. Devemos saber a hora de sair. Não podemos nós, cada vez mais, nos tornarmos esse centro e esquecendo realmente quem é que nos faz. É Ele. É o grande perigo do ser humano. Profissionalmente, o sucesso cresceu, conseguiu alcançar isso, aquilo, outro, e ali aos poucos, mal vai percebendo, e de repente ele vai se tornando o centro, e vai esquecendo quem é Deus. Se nós começarmos a fazer isso, meus irmãos, a buscar ser luz, e buscar esta santidade, a santidade não é algo inacessível, somente para alguns. Todos nós somos chamados a sermos santos. A santidade passa por aí, nos tornarmos pequenos. Quando eu aprender a me tornar pequeno, é que eu vou ser ainda mais santo e maior. Tudo que somos, amados, tudo que temos, que é fruto do nosso esforço, quando colocado na mão de Deus, gente, isso potencializa. Por isso, na sua vida, no mundo, no seu exercício de sua vida, pergunte-se sempre: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? O salmo que nós cantamos hoje diz: eis que vem o Senhor com prazer fazer a vossa vontade. Fazer a vontade de Deus não é um fardo, não é um peso. Pelo contrário, a vontade de Deus é a realização plena da minha vida, da nossa vida. É como uma peça de quebra-cabeça que se encaixa. Quando eu descubro e faço essa vontade, meus irmãos, eu me torno a pessoa mais plena. Porque Ele conhece, Ele me fez, Ele me criou. E se eu procuro então, não como uma prisão minha, mas quando eu busco fazer a vontade dEle e entendê-la, é uma realização da minha existência. Eu nunca pensei em ser padre. Eu falei várias vezes para vocês isso. Nunca passou pela minha vida fazer ser padre. Até que um dia eu tive coragem de dizer: tá bom, se queres, me mostra. Fala aí, eu não quero. Mas as 90% das vezes, a nossa vontade não condiz com a vontade de Deus. Nós sempre lutamos. Você pega todos, praticamente aqui, personagens bíblicos, praticamente todos recusaram. Não quiseram. Santo, luz, ético, não quero não. Ser certinho, não quero não. Ou o que seja, não quero. Mas quando você vai buscando entender e deixando isso acontecer, isso é colocar a vida nas mãos de Deus. Como é que eu posso fazer isso? Desse jeito: Senhor, eu faço muito isso. Penso os meus projetos, minhas ações, coloco ali e rezo: Senhor, se for de vossa vontade, abra as portas, se não, fecha. Olha, já encontrei muita porta fechada e muita porta aberta. Quando eu coloco aquilo que eu comecei, a minha profissão, seja qualquer um que não vive, os seus projetos, toma, Senhor, coloca ali o esforço do trabalho diante dele e diz: Senhor, abençoa, se for de vossa vontade, vá. Quantos projetos eu tive que engolir, achava que, olha, era a hora, olha, não ia para frente, dava tudo errado. Por quê? Não era a vontade. E faço a vontade, procuro fazer com muito prazer. A vontade de Deus para mim não é ser padre, não é uma tristeza, não é um fardo. Pelo contrário, como disse, eu me encaixei tanto nesse quebra-cabeça que é difícil querer viver em outro lugar que não se encaixa. Assim, amados, cada um na sua realidade, procure perguntar para Deus o que quer. Senhor, o que queres? E perguntar: será, Senhor, que eu não estou na hora de sair? Do matrimônio não, tá, filho? Aí até o fim, tá? Não vem com essa não, a promessa foi até o fim. Ô Senhor, não está na hora de sair não? De arranjar outro? Não, tá não. Ah não, se essa pergunta passou na sua cabeça, é a tentação, é o diabo aí que está batendo, né? Não vem com essa não. O padre mandou perguntar, e eu estou sentindo no meu coração: mulher, olha,
Já deu, Deus me... Olha, eu estou com a paz no coração. Deus está me dizendo, vai embora, filho, vai embora. Não larga isso, não faz isso não, tá? A vontade de Deus nem sempre provoca um sofrimento nos outros. Ela provoca em nós. O sofrimento é interno, não externo. Ela começa em nós. Decidir fazer essa vontade realmente não é fácil. Que você procure viver essa pequenez. Essa pequenez. No seu trabalho, talvez o seu patrão não faça. Comece você de manhã, antes de começar os trabalhos, reuniões. Senhor, nos ilumine hoje. Ai, seria tão bonito, meus irmãos. O nosso país seria outro, quando nós nos dobrássemos diante do poder de Deus, do querer dele. Nós estaríamos muito melhores, sem anos-luz do que vivemos hoje. E não digo em relação simplesmente econômico não, tá? Porque tem países aí plenamente econômicos, sustentáveis e tudo mais, e que nem por isso as pessoas são realizadas. Nem por isso são realizadas. Você vê uma tristeza na alma das pessoas. Tem tudo, mas tem um vazio. Não falo somente de economia, falo de vida, de existência. Isso que é fazer a vontade de Deus. Por fim, amados, hoje estou convosco na Praia da Costa. Se o padre, o bispo, um dia chegar e me pedir para sair daqui, vou. Calma, o bispo não pediu nada. Desesperadas. A minha vocação está acima do lugar. Em primeiro lugar, é o servir Deus. E a vontade de Deus para mim como um padre, ela passa por um superior, por um bispo. E se o bispo, um dia conversando com um bispo aí, ele falava uma coisa, eu falei, ó, senhor bispo, cuidado, porque eu acredito que o que o senhor está falando é vontade de Deus. Olha o que você está falando para mim, pensa bem, porque como patrístico eu vou acreditar que realmente é a vontade de Deus. E se for isso, eu vou ter que abortar um monte de coisa. Ele engoliu seco. Reza. É difícil obedecer. É difícil obedecer a Deus e aos homens. Mas quanto mais nos tornarmos pequenos, é que nós seremos enormes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos juntos nossa fé. Creio em Deus Pai.